Graça e paz, irmãos. Eu sou Augusto, membro da Igreja Batista em Quitaúna. Quero dividir um pouco com vocês hoje daquilo que Deus colocou no meu coração acerca de uma palavra relacionada à perseverança. Peço que você abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4 e também o versículo 12. O texto nos diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O verso 12 diz: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Esse texto ele é um convite a nos estimular a utilizar a nossa fé como um trampolim para cada dia nós sermos mais e mais perseverantes com o nosso Senhor Jesus Cristo. É engraçado que o texto começa falando sobre nos alegrarmos durante as provações, sobre as provas, tentações, e nós sabemos que isso é muito difícil, na verdade, né? No nosso dia a dia, muitas vezes nós nos deparamos com dificuldades, com coisas relacionadas à nossa vida familiar, com a nossa vida ministerial, e muitas vezes nós nos prostramos diante dessas situações, mas aqui o que o Senhor está nos pedindo é que nós possamos utilizar a nossa fé como um trampolim para que a cada dia a gente possa vencer essas adversidades. O contexto que a gente tem vivido nos dias de hoje, por conta dessa pandemia e tudo que nós temos passado, alguns perdendo emprego, outros perdendo familiares, esse momento é um momento propício para que nós possamos exercitar o que a palavra de Deus nos encoraja aqui nesse texto de Tiago. É um momento em que eu e você precisamos nos apoderar disto. Nós precisamos a cada dia colocar a nossa fé em prática para que nós possamos aprender a passar por essas adversidades junto com o nosso Deus, provando cada momento da caminhada essa perseverança que vai nos levar e vai nos conduzir a cada momento a estar mais e mais perto do nosso Senhor, estar cada vez mais maduros, íntegros e que nada vai nos faltar. E quando esse nada aqui não é necessariamente financeiro, mas é nada no sentido de que nós vamos ter uma plenitude, né? A partir do momento que nós somos perseverantes, nós nos tornamos plenos frente ao nosso Deus e Ele continua nos dando graça, nos dando misericórdia, nada nos falta, nada nos falta. Eu gostaria de te encorajar agora a pensar um pouco também a respeito da perseverança do ponto de vista mais da tua vida física mesmo, né, da tua vida secular. Esse livro eu li ele há muitos anos atrás, ele se chama Quem é Você Quando Ninguém Está Olhando. Ele é um livro muito interessante porque a abordagem desse livro traz algumas características cristãs que estão sendo esquecidas nos últimos tempos. O autor chama de características ameaçadas de extinção. E uma delas é a perseverança. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para você, talvez para que você pudesse pensar sobre alguns objetivos que você tenha tido na tua vida e talvez você tenha se esquecido deles. E talvez você tenha desistido deles durante o processo e hoje talvez você possa se arrepender. Eu gostaria que você pensasse um pouco sobre isso. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Alguns anos atrás eu comecei a fazer um curso de inglês e eu, com pouco tempo de curso, acabei desistindo, porque a escola era uma escola um pouco fraca, né? Não era uma escola reconhecida no mercado, e eu acabei desistindo. Passado pouco tempo, eu fui me inscrever novamente no curso de inglês, agora numa escola um pouco melhor, e pouco tempo depois eu novamente desisti. E isso se deu porque eu estava fazendo faculdade, estudando inglês ao mesmo tempo. E eu falei para mim mesmo, não, é difícil, né, conciliar as duas coisas, é melhor você dar foco à faculdade e deixar o inglês de lado. Passados mais alguns anos, na verdade no ano passado, eu me inscrevi pela terceira vez em um curso de inglês. Agora um curso online com professores particulares. E a grande surpresa é que eu mais uma vez não concluí o curso de inglês. Eu abandonei no meio do caminho. E dessa vez foi porque eu disse que eu não tinha tempo. Então, é engraçado como muitas vezes nós começamos algumas coisas na nossa vida e nós interrompemos, nós paramos essas coisas, porque nos falta perseverança. E hoje eu me arrependo, por exemplo, por ter perdido uma oportunidade de trabalho do qual o inglês era necessário. Esse é um exemplo meu, mas com certeza você tem outros exemplos aí que você pode se lembrar da tua própria vida.
E talvez a pergunta que a gente precise responder é: por que a gente desiste com tanta facilidade de algumas coisas? Por que nós não perseveramos quando nós temos alguns objetivos em nossa vida? E talvez a resposta, por mais simples que possa parecer, é porque desistir é mais fácil do que perseverar. É muito evidente quando nós olhamos para a nossa sociedade nos dias de hoje, há um sentimento em que nós devemos o tempo todo desistir das coisas porque elas vão dar mais trabalho se nós continuarmos tentando. Por exemplo, para a sociedade terminar um casamento é muito mais fácil do que lutar por ele. Abortar ou abandonar uma criança é muito mais conveniente do que ter que carregar ela nas suas costas durante toda a sua vida. Ou, por exemplo, não fazer uma faculdade seja mais fácil do que você fazer um curso de 4 ou 5 anos e ter que trabalhar e estudar todos os dias chegando cansado em casa. Às vezes a gente para pensar nessas coisas e, de fato, esse é o caminho mais fácil. Mas será que era o caminho ideal? Será que deveríamos seguir desta forma? Quando a gente olha do ponto de vista cristão, né, quando a gente olha como igreja, quando a gente olha para a nossa vida espiritual, muitas vezes nós vamos à igreja e o grupo de jovens não é exatamente aquilo que a gente gostaria, mas para que eu vou continuar indo nesse grupo? É melhor eu não ir. Ou talvez o pregador fale, ou o pregador ou algum irmão fale alguma coisa que eu não gostei muito de ouvir, então é melhor eu procurar outra igreja. Ou talvez aquele pecado de estimação que a gente tem guardadinho e que a gente está lá sempre lutando contra ele, chega um momento que ele vence a gente e a gente diz: olha, não tem jeito, realmente eu nasci assim e vou continuar desse jeito. Quando nós fazemos uma reflexão, nós podemos perceber que essas coisas elas nos levam a não perseverar. E isso não agrada o nosso Deus. Aqui Deus pede para que nós continuemos tendo fé, para que nós possamos a cada dia perseverar e assim tornar-nos pessoas maduras. A verdade é que na nossa vida secular e também na nossa vida espiritual, né, na nossa vida com Deus como comunidade, nós estamos sendo o tempo todo incentivados constantemente a desistir das coisas ao invés de perseverarmos. Afinal, desistir é mais fácil do que perseverar. E a palavra de Deus nos diz, né, como a gente leu aqui no verso 12, que feliz é o homem que persevera, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Que palavra linda! Deus ele tem uma promessa para nós, ele nos promete a coroa da vida assim que nós formos aprovados. E para sermos aprovados, nós precisamos passar pelas provas, nós precisamos passar pelas adversidades. Nós precisamos utilizar a nossa fé como trampolim para perseverar a cada dia. Há uma promessa para mim e para você, e é nessa promessa que nós precisamos nos apegar no momento da adversidade. Não é hora de nós desistirmos e nem de olharmos para trás, independentemente do momento em que a gente esteja vivendo. E eu vou te convidar a abrir a sua Bíblia novamente em Filipenses 3, do 13 ao 14, que diz o seguinte: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, eu gostaria de fechar essa mensagem convidando vocês a refletirem sobre quantas vezes vocês e eu paramos, desistimos, e não perseveramos porque era mais fácil ficar pelo caminho. Mas neste momento, Deus nos convida a utilizar a nossa fé para perseverar nele. E que você possa fazer isso acreditando que essa perseverança ela vai gerar frutos de maturidade na tua vida. O mundo ele vai te pedir para parar diversas vezes, mas é muito importante que a gente se lembre que Jesus Cristo também poderia ter desistido naquela cruz. Mas ele suportou terrível dor por mim e por você. E foi por amor, porque ele tem uma promessa para cada um de nós. Então, querido, persevere, não desista, não pare de lutar, avance. Esse é o momento em que Deus te chama para que você possa vencer em nome de Jesus Cristo. Feche os seus olhos, nós vamos orar para agradecer a Deus por este momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, mesmo nos momentos das adversidades. Entregamos este momento aqui que estivemos como igreja juntos no Senhor e pedimos ao Pai que o Senhor nos ensine a perseverar. Muitas vezes, Senhor, desistir é mais fácil,
mas nós pedimos que o Senhor nos ajude, sejam nos nossos casamentos, sejam nas nossas famílias, seja, Senhor, no nosso emprego, seja, Senhor, nas nossas questões pessoais, inclusive, Senhor, no nosso relacionamento contigo. Não nos permita, Senhor, desistir, mas que a cada dia nós possamos ter fé e possamos perseverar para que o Senhor nos faça cheios, para que o Senhor nos faça completos, maduros, íntegros, de acordo com a vontade do Senhor, e que nós possamos sempre nos lembrar que o Senhor tem um plano especial separado para nós. O Senhor nos prometeu, Senhor, a coroa da vida para aqueles que amam a Ti, para aqueles que, após uma longa batalha e exaustiva batalha, hão de vencer. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.